Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Te Acolher Brasil. Eu sou a Luana Eloá, fundadora do movimento Te Acolher Brasil, e aqui você tem liberdade para falar um pouco do mundo atípico. Um pouquinho mais de curiosidade, a gente tratou muitos temas importantes ao longo dos últimos episódios, e hoje a gente sentiu a necessidade de falar de uma fase que eu tenho certeza que toda mãe, mas toda mãe, falo por mim também, toda mãe sente uma dificuldade: a adolescência. Olha, esse universo da adolescência já não foi fácil quando nós vivemos. Agora, quando a gente está na posição paterna, materna, o que eu posso fazer para contribuir com meu filho com essa fase de transição? Eu já não sou mais criança, mas também não sou adulto, né? Eu tenho limites, mas também tenho liberdade. Eu tenho vontade, mas eu tenho uma dependência também. Esse é o universo da adolescência, e hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais de como eu, como você, como os pais podem contribuir com os adolescentes, com os nossos filhos. Porque se tem uma coisa que é difícil, é a adolescência. Agora, uma adolescência atípica, Jesus. Falo por experiência com o Luan. O Luan tá com 12 anos de idade, gente. Olha, tem hora que eu me tranco no banheiro, tem hora que eu não quero falar com ninguém, tem hora que eu quero subir, tem hora que eu pergunto se ele não pode voltar a ser criança, tem hora que eu pergunto se ele já não pode ser adulto logo, né? A gente quer acelerar, quer retroagir. Esse é o universo da mãe atípica e eu te convido a fazer parte. Mas antes de a gente falar com a nossa convidada, não se esqueça, inscreva no canal para você participar do nosso chat ao vivo, coloca as suas perguntas, coloca as suas dúvidas, interage aqui conosco, a gente tem uma equipe toda para te responder, para acompanhar e interagir com a gente. Aproveita e já compartilha também naquele grupo que você sabe que tem os adolescentes que precisam estar ouvindo, precisam estar participando, para aquela mãe que está nessa fase difícil de adolescência, ó, já compartilha com ela. Não importa nem se é mãe atípica, se não é mãe atípica, porque esse universo vai te ajudar. Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, uma amiga que eu tenho um carinho muito grande. Ela é formada em ciências biológicas, quase caí para trás. Na época eu não a conhecia assim, mas ela é formada em ciências biológicas, ela é educadora parental. Sabe o que é isso? Eu também não sabia. Aprendi com a nossa convidada de hoje, Luciana Abreu. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, para poder falar um pouquinho de educação parental, que realmente as pessoas não conhecem. Todo mundo fala, mas o que você faz, afinal? O que é isso, né? Da onde surgiu essa necessidade? E eu trabalho principalmente com adolescentes, que foi exatamente o que você disse. E foi engraçado. É uma fase que todo mundo fala, entrou na adolescência, e agora? Meu filho entrou na adolescência, o que eu vou fazer? Eu fico olhando para ele crescer e às vezes fico olhando para ele voltar a ser criança. E eles também não sabem, né? Não. Se eles são crianças e também não pode fazer coisas de adulto. Eles ficam perdidos ali num vale que nem eles entendem o que eles estão sentindo. Então, assim, se a adolescência já é tão complexa, imagina uma adolescente atípica. Muito. Para a família, né, lidar com isso. Então, quando você me convidou, confesso que eu fui atrás, porque não é o meu mundo, né? Eu conheço de adolescente, mas e aí o adolescente atípico? E eu comecei atrás e é uma loucura. É. E assim, precisa de muito, né, Lu? Precisa ser falado, as pessoas precisam conhecer. Já precisam conhecer a adolescência como um todo mesmo, né? De parar com essa história de aborrecente, de é tudo revoltado, de deixa, é assim mesmo, vai passar. Não tem conta pra pagar, não sabe o que tá falando. Exatamente. Você não tem problema que você não sabe pagar a conta. Exatamente. Mas sabe o que eu sinto, Lu? A adolescência já é um mundo difícil, ponto. Eu lembro da minha adolescência, dos pontos que pra mim eram muito difíceis de lidar. Porque a gente não tem um domínio emocional ainda. Nenhum. O cérebro tá formando, né? Tem um monte de adulto que ainda não tem, né? Sim. Se a gente for pegar, assim, cientificamente falando, o cérebro da gente vai ficar formado lá, bonitinho, considerado adulto, com 23, 24 anos. Uau! Então, demora. Então, aquela história de falar assim, ele já é grande, ele sabe, eu já falei. Ok. Não. Cara, na hora que dá adrenalina, dá um curto ali, ele nem pensou no que você falou. Ele pensou que vai ser legal, que ele tá com os amigos, que aquilo é divertido, que aquilo vai causar para ele uma sensação de bem-estar. Então, é exaustivo para os pais, sim. Muito. Mas a gente está ali para isso, essa é a função. Se você não quer ter trabalho, não tenha filhos, né? Mais ou menos. É verdade. Assim. É a frase que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, se você não quer ter trabalho, não tenha filhos. Uma vez alguém me falou assim, filho é que nem videogame, né? A gente acha que é difícil beber. Espera crescer. Passa de fase. Espera crescer. Vai ficando mais difícil. Sim. Cada fase que você passou vem um desafio novo, né?
Então, assim, mas ao mesmo tempo, quando a gente aprende a lidar com eles, é demais. É um cérebro pronto para receber tudo, né? Mas eles não conhecem, eles estão perdidos, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, é tudo vídeo de 15 segundos, eles não têm paciência, né? É tudo ali no celular, esse vídeo não tá legal, muda para o outro. E aí eles acham que a vida também vai ser assim, né? Então, exatamente. E quem que regula? É a gente, Deveríamos ser nós. Mas, Lu, vamos lá. Vamos. O que é a profissão educador parental? O educador parental, ele não é psicólogo. Tem psicólogo que é educador parental. Tem médico, pediatra que se forma em educação parental. A educação parental, ela funciona como? Para que a gente pegue a família como sistema, independente da constituição dessa família, para que ela junta encontre o seu caminho. Não tem fórmula de bolo. O que eu faço na minha casa não vai funcionar na sua casa. Uau. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, o Luan estuda cedo, como adolescente, ele precisa ter um sono de qualidade, senão ele não vai conseguir prestar atenção, né, no dia seguinte. E aí eu viro para você e coloco um monte de regra. Olha, Luana, você tem que dar janta para ele tal hora, colocar ele para dormir tal hora. A minha casa pode funcionar. A sua dinâmica familiar é outra. Eu não sei a hora que você chega do trabalho, como você chega do trabalho, o grau de estresse da família toda, qual ajuda você tem, como funciona. Então, o educador parental, ele chega nisso. Ele vai sentar com você, vai entender a sua dinâmica e entender, de repente, o que pode ser ajustado para melhorar para todo mundo, para o bem-estar comum. Então, muitas vezes eu recebo pais que me procuram e falam assim, nossa, eu não consigo falar com meu filho, ele não sai do quarto, ele não quer mais fazer nada com a gente, ele é grosso, ele só quer ficar no celular. Tudo bem, então agora vamos entender a dinâmica familiar. Como que você vai lá no quarto chamar ele? Aí a mãe não responde. Aí ela fala assim, eu entro lá e falo, sai daí, já ficou muito aí nesse quarto. Cara, ele é adolescente. Ele está conversando provavelmente com os amigos, ou ele está vendo um vídeo que está muito legal. Ele vai sair do quarto para falar com essa mãe louca que está gritando? Não. Eu não sairia. Tudo que ele não quer é sair do quarto. Sim. Tem que ter uma coisa legal para ele sair do quarto. Então você vai lá e fala assim, filho, vamos jantar? Ah, não quero. Mas vamos lá, vamos conversar hoje, todo mundo sem celular. Vamos todo mundo contar uma coisa divertida que aconteceu no dia, você vai puxando ele para você. Só que muitos pais falam, ah, não, eu cansei, ele prefere ficar lá e vai deixando. Na verdade, a gente valida, né? A gente valida. Depois a gente quer voltar atrás. E aí mas depois que validou... Então, assim, tem que ter uma conexão. Eu tenho uma frase que eu carrego para a minha vida, assim, de que o adolescente ele vai cometer erros. É para isso que existe a adolescência, para ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas quando ele cometer um erro e ele vier falar para você que é a mãe dele... Legal o negócio. Você fez um bom trabalho. Porque quando ele começa a se esconder de você, é porque quebrou a conexão. E a conexão na família é muito importante. Então, quando eu fui buscar, né, me especializar em coach de adolescentes, em educação parental, foi para isso, para resgatar esse jovem, para ele entender o que ele tem de bom, porque muitas vezes eles não sabem. Né? Porque a mãe fala, você não faz nada direito. Ele não faz nada direito, para que ele vai fazer? Eu já não faço nada direito mesmo. Né? Então, uau, Lu. É complexo, assim, a relação... É uma mentoria ali familiar, não? Funciona mais ou menos como isso, assim, a gente entende a dinâmica e vai fazendo pequenos ajustes, porque às vezes é uma simples maneira de falar. Porque a gente já foi adolescente, a gente esquece de como a gente era intenso. Você lembra do primeiro amor que você teve? É tudo intenso. É tudo muito intenso. Explosivo, tudo aqui é 880. É tudo muito intenso. E a nossa vida é muito intensa hoje. Então, assim, eu falo que os pais deviam, quando a gente vai casar, dependendo da religião, você não tem lá o curso de pais, o curso de padrinhos. A gente devia ter uma preparação para isso, de entender mesmo como que funciona o cérebro da criança, do adolescente, para saber como que a gente pode ajudar de uma maneira legal. Né? A gente tem curso para casar, curso dos casais. A gente tem para maternidade, nos primeiros meses. Você sabe que fazer ela para amamentar. E mas ninguém faz adolescência. Não. Por que não? Porque é complicado pra gente. A gente olha, ele tá grande. Ele acha que ele pode sair sozinho com os amigos pro shopping. Você já acha que ele é responsável. E aí ele não é. Muitas vezes a mãe quer lidar com esse adolescente como ela lidou com ele quando era criança. Entendeu? Que é comando. Você e vai fazer a adolescência, o que eu quero. Eu acho que o mais incrível, o que é? Ela mexe diretamente na sua criança interior ferida. Ui. É o momento que isso vai vir à tona. Sabe, assim, do tipo... Você já deve ter escutado. Mas, na minha época, se minha mãe me olhasse, eu já parava. Ai, meu marido fala isso o tempo Não inteiro.
Na minha época, quando meu pai olhava pra mim, eu já sabia. Já sabia eu só de olhar porque e eu não morri. demorei de entregar um copo d'água. Exatamente. Porque na minha época, criança não falava nada. Criança não tinha voz. Ah, mas eu faço isso, Lu. Na minha época, eu tinha que estudar, porque eu tinha que tirar a melhor nota, porque senão meu pai não ia gostar. E você não tá tirando boa nota. Então, mas aí você deposita uma frustração sua nele. Gente, minha primeira anotação, deixar minhas frustrações depositar no Luan. Porque acontece. a gente tem isso muito. Por que comigo funcionou? Comigo assim, aí, ó. Eu não podia falar, não podia ter voz. Eu não tinha celular, não tinha celular, videogame. Eu brincava na rua, então. Mas se seu filho quiser brincar na rua, você vai deixar hoje? Não. Então você tinha. Eu falo isso muito pra Lívia, por exemplo. Quando ela fala pra mim, ai, mãe, chega no final de semana, eu quero ver meus amigos. É difícil, porque mora em prédios separados, não mora todo mundo junto. Eu estudava do lado da minha casa, os meus amigos moravam na minha rua. Eu saía da escola e eu tava com a galera, que é o legal. O adolescente quer ficar com os pares deles. Eles não, lógico, né, gente? Eles querem conversar com quem? Com os amigos, né? É de identidade. Eles estão criando uma identidade de quem eles são fora da família. Porque quando eles são pequenininhos, o modelo é pai e mãe. Ou quem mora com eles, né? Independente da constituição familiar. Aí, quando ele vai crescendo, ele vai vendo que a mãe não é tão perfeita. Que a mãe tem erro. Nossa, mas a minha mãe falou para eu não fazer aquilo ali, mas ela está fazendo. E quando ele era criança, ele não via isso. E aonde ele vai validar tudo isso? Com os amigos. É com os amigos que ele vai entender como que funciona uma dinâmica diferente da casa dele, porque até então, para ele, o que é certo é o que vive na casa dele. E na casa do outro, como que funciona? Será que não pode ser mais legal a casa do outro do que a minha? A mãe do outro sempre é mais legal, né? Muito mais. Então, eles estão fazendo essas conexões. E hoje, eles quase não têm. Aí eles querem ficar no celular. Aí, se você, como mãe, não chega para o seu filho e fala para ele assim, Luan, a vida não é colorida como no Instagram. Ele vai achar que a vida dele é um saco. Que todo mundo se diverte, que todo mundo tá passeando. Pega um sábado que você tá em casa, um sol, e você não tem nada para fazer. Entra no Instagram, tá todo mundo curtindo. Todo mundo na praia, viajando com os amigos. E ele em casa, olha que tédio. Então, quem que tem que falar? Minha família é ruim. Quem que tem que falar? Pai e mãe. E como falar? Tem que Acho falar, que essa é a questão, tem que falar. Tem que ter um diálogo aberto sobre tudo. Eu falo muito isso para todas as mães que eu converso. A partir do momento que você deu um celular para o seu filho, você pegou um celular e deu na mão dele, com a idade que ele tem. Você deu um mundo na mão dele. Então, tudo que você for querer ensinar para o seu filho, ele já viu. Uau. Qualquer coisa. Você vai falar para ele, agora eu vou falar com você sobre como os bebês vêm ao mundo. Ele vai falar, já sei. Então, você já sabe? O que você sabe? Onde você viu? Então, aí você vai contar de uma maneira certa. Ele vai falar assim, tá bom, mãe, eu já sei, não quero ouvir. Porque ele já sabe, mas você tem que falar. Porque você não pode falar assim, então você já sabe, ufa, tirou das minhas costas. A gente acaba fazendo isso, né? Mas tudo. Ele já sabe. Ele já sabe o que eu vou ficar falando. Então, você sabe? Ótimo, então agora a gente vai conversar. Como que você sabe? Me conta, onde você viu? O que você sabe? Conte-me mais a respeito. E aí você tira dele o que ele ouviu, porque ele já viu. E é onde você consegue também ajustar o que ele isso viu de é ruim, legal, né? Isso aqui não é legal, entendeu? Porque assim, vamos supor, eles começam a validar tudo. Então, na adolescência, você vira e fala, olha, não pode beber. Mas aí ele vê você na festa da família bebendo. Mas a minha mãe tá falando que não pode beber e ela bebeu. Então, eu não tô falando que você nunca vai poder beber. Mas, por lei, até 18 anos você não pode beber. Então, não pode porque faz mal. Se precisar, eu levo você no médico para que ele te conte que isso pode virar uma dependência. E quando tiver na idade de beber, você vai poder, desde que você saiba fazer. Então, isso são conversas que tem que ter com o adolescente. Só que com as redes sociais, com a internet, com tudo, ficou fácil para mãe e pai, porque eles já viram tudo. Eu tive uma conversa com uma sobre drogas. Tem que falar. Porque, assim, falam. E aí a gente vai estudando vários artigos científicos, tentando... Enfim, num deles eu vi que falam que o autista tem uma tendência a vícios maior do que uma criança típica. Na dúvida, Luan, vamos trocar uma ideia. Filho, sabe o que é droga? Ah, mãe, é aquilo que fuma. Eu mostrei as drogas que existem pro meu filho. Eu fui pegando na internet. Tem gente que fuma, cheira. O que causa? Isso causa uma dependência. A sensação inicial é boa, Sim. eles se sentem libertos, mas depois se sente mais preso. E fui contando, conversando com ele. Muita gente achou. Mas tem que falar. Mas assim, eu não quero que ele tenha curiosidade. Sim. Eu não sei o que é, então vamos ver o que é. Não, eu já sei o que é, minha mãe contou. E a minha mãe contou as consequências. Eu já levei o Luan na delegacia. Mas também. Se você não falar, Lu, quem vai falar?
E aí, assim, por exemplo, que nem o Lu é autista. Aí você fala, eu não vou falar porque... Quem é autista? Não, mas ele é Mas ele adolescente. é adolescente, ele vai ter a mesma curiosidade que os outros. Ele vai ter mudanças hormonais. Você vai ter que explicar para ele que daqui a pouco ele vai começar a ficar excitado. Sim. E aí você vai ter que explicar para ele de que ele não pode fazer algumas coisas quando ele estiver na escola, de que ele vai ter vontade, se ele está muito com vontade, ele vai ter que, de repente, ir para o banheiro se acalmar. Você tem que falar. Quem vai falar? A gente está numa fase que a gente fala muito da internet, mas eu vejo, e aí generalizando, nós temos uma dependência da internet. Então a gente quer que eles vejam tudo na internet, justamente para a gente não ter que falar. E aí, se não der certo, de quem que é a culpa? Da internet, não é minha. E não é assim. Exatamente. Então, assim, a educação parental, ela vem para isso, para resgatar a família como base. É ali que ele vai aprender exaustivamente. É cansativo, é muito cansativo. Porque você tem que falar 20 mil vezes. Mas é ali. E aí a gente ajusta a dinâmica, porque às vezes a mãe quer que o filho faça alguma coisa porque é bom para ela. A gente não escuta. Então, por exemplo, ele vai chegar para você e vai falar assim, mãe, eu quero ir para balada com os meus amigos. Uma hora ele vai falar. Sim, aí, é inegável. Automaticamente, 90% dos pais, dependendo da idade que ele... Não, você não vai. Você nem ouviu o que ele falou. E aí você fala, não vai, vai rolar um estresse, vai ficar, né? Vai rolar uma briga. Então, se você chegar para ele e falar, tá bom, percebi que você tá com vontade de ir pra balada. Eu acho que ainda não, por causa da sua idade, ou porque, de repente, no seu caso, ela vai ter uma música alta que você pode se desregular. Então, vamos, de repente, combinar, a gente vai junto num lugar para eu ver como você vai. Levavam. Entendeu? Você tem que conversar, você tem que ouvir, você tem que validar o que ele está ouvindo. Porque muitos pais falam, não. Então, eu escuto dos adolescentes assim, minha mãe não me entende. Minha mãe não me ouve. É tudo não. Ela não deixa. Fala, tá chorando por quê? Bobeira. Gente, na adolescência, nada é bobeira. Tudo é intenso. E se eles não falarem, se eles não se sentirem acolhidos, aquilo pode virar um problema. Né? Ou na adolescência ou futuro. Futuro, vai carregar. A gente não vê um monte de adulto frustrado com um monte de coisa. Então, assim, a construção de confiança, ela vai existir. Você precisa preparar seu filho para a vida. Nossa, é um mundo totalmente diferente da infância. Totalmente. Ser mãe de criança é totalmente diferente de ser mãe de adolescente. Assim, é que eu não tenho um elástico aqui, mas eu uso às vezes para mostrar para as mães. Imagina a sua família como um elástico. Sabe esses elastiquinhos que vêm quando a gente compra um pacote? A infância dele está ali, naquele elástico. Você põe o elástico, ele fica ali, ele não mexe. O mundo da criança está dentro daquele elástico. Tudo que acontece está lá dentro. A minha mãe, o meu pai, meus irmãos, meus avós, a escola, tudo é legal. Quando vai chegando na adolescência, imagina que uma máquina que está centrifugando. Aquilo vai querendo expandir. Aquele limite já não é mais legal para ele. Falta alguma coisa. Falta outras pessoas, falta conhecer o mundo, falta adrenalina, falta um monte de coisa. Então, ele vai esticando. A nossa função como mãe é deixar esticar. Você tem que ir soltando com responsabilidade. Explicar para ele que se ele soltar muito, estoura. E se estourar, tem uma consequência grave. E você que tem que falar. Você que tem que ensinar esse limite. Falar, eu vou deixar você ir até aqui, vou ver como que foi. Se foi legal, da próxima vez a gente vai um pouquinho mais. Se não deu certo, a gente dá 2 passos para trás. E dá um trabalhão. Uau. Dá um trabalhão danado. Ou seja, a educação parental, ela atua com a família. Com a família, exatamente. Então assim, tem que muitas regular vezes a família, não o adolescente. E às vezes a família vem trazendo questões, e quando a gente vai fazer as dinâmicas e tal, aí eu preciso encaminhar para um psicólogo, porque tenha realmente algum transtorno, alguma coisa, que aí não sou eu que vou tratar. Sim. Né, a gente encaminha. Então, com adolescentes, por exemplo, a gente aplica algumas ferramentas. Tem uma roda da vida, por exemplo. Quando você bota a roda da vida do adolescente, ali você já descobre um monte de coisa. Ele fala assim, sei lá, de 1 a 10, ele pinta ali o 2 na família. Mas por que seu nível de satisfação na família está 2? Aí ele vai começar a te contar. Porque minha mãe não me escuta, porque eu fico em casa, está todo mundo se divertindo e eu não estou me divertindo. E aí, dali, você vai tirando um monte de coisa para explicar para a mãe. Falar, olha, ele está lá no quarto, trancado, estressado, bufando, porque ele está precisando viver, ele está precisando de interação, ele se sente abandonado. Tem um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, vou até indicar, que chama Geração do Quarto. Do quanto os adolescentes estão ficando no quarto porque é confortável para os pais. Ele está quietinho ali, você acha que está dentro de casa, está seguro. É que nem tem um animal de estimação em casa. Então, não preciso levar para passear? Não, tá em casa.
E aí ele vai ficando na internet, ele vai ficando viciado no videogame, mas ele tá dentro do quarto, então tá tudo bem, né? Não tá na rua, não tá com contato com coisa ruim. E a gente vai achando que aquele mundo tá fechado entre quatro paredes. Não Fechado, tá. e não tá, e é A perigoso. internet é terrível. O ser humano precisa de interação. O ser humano precisa de limites, precisa de orientação, precisa ser estimulado. Se você não confiar no seu filho, como ele vai se sentir digno de confiança? Se você não acreditar que ele é capaz, nem ele vai acreditar nele mesmo. Eu vejo isso muito no escritório, porque eu faço direito de família. E meu carro-chefe lá é guarda, né? Ações de guarda, divórcio, essas coisas. Eu vejo quantos adolescentes, quando vão para avaliação psicológica, eles levam assim um pedido de socorro. Em que sentido? Quando os pais se divorciam, eles começam uma guerra entre eles. Então eles começam a disputar quem dá mais liberdade pro filho gostar mais. Sim. E quando chega na avaliação psicológica, o filho, na verdade, queria limites. Ele não teve de nenhum lado. Tem adolescente que a gente chega e fala, ele fala assim, mas a minha mãe nem liga para mim. Mas por que você está falando que ela não liga? Porque se eu sair com meus amigos e voltar de madrugada, para ela tá tudo bem. Se eu não for, não muda nada. Ele está implorando por limite, por atenção. Aí a mãe acha que está sendo uma super mãe legal, porque eu deixo ele fazer o que ele quer. Criança e adolescente precisa de limite, precisa de orientação. Eu vou te indicar para meus clientes de escritório, porque estão precisando passar. Precisa. É muito legal. Porque assim, quando a família entende que a dinâmica não está funcionando, fica muito mais fácil. Ele tem que falar a mesma língua. Não adianta numa casa, ele chegar para você e pedir uma coisa, você fala não, ele pedir para o pai e fala sim. Ele só vai pedir para o pai. Eu vou falar com a minha mãe, ela só fala não, ela não me escuta. Divide, né? O que eu quero. Tem que aí sabe aquele papel de outro. a mãe é chata e o pai é legal, ou então meu pai é muito legal, minha mãe é muito chata. E quando se divorcia, acontece muito isso. Porque um tenta validar mais do que o outro para fazer uma concorrência. E dependendo da situação psicológica desse adolescente, ele vai querer ficar com quem? Com quem dá mais liberdade. Só que ele não tem maturidade para lidar com essa liberdade. Aí que vem o problema. Aí que vem a dependência. Aí a gente vê os adolescentes cada vez mais usando drogas e álcool muito cedo, muito cedo. Nossa. Cada vez mais cedo. Aquele cigarro eletrônico, gente, eu tomei um susto. Eu tenho casos de adolescentes com 12, 13 anos muito novos, usando cigarro eletrônico que a mãe deu, o pai deu, porque queria ser agradável. Tem adolescente que está comprando sem o pai ver. Porque, assim, eu fiquei sabendo de um caso exatamente assim. A mãe ficou arrasada. A mãe falou, eu não sei como ele comprou. Ele entrou no Instagram, achou alguém que vendia e comprou, e entregou em casa, e ele levou para a escola pegou e... Porque está fácil o acesso. Fácil. Né? O acesso a coisa ilícita ou que tem limite de idade é fácil. Né? Mas hoje está muito mais fácil. Fácil. Você entra na internet, compra. Eu tenho um caso de um adolescente também de atendimento que eu fiz em processo, que ele tinha os dados do pai e da mãe. Ele não só comprou, como comprou um cartão de crédito do pai, porque sabia que o pai paga a fatura, não tá nem aí pro que caso gastou, sabe? Dinâmica. Pegou os dados, fez a compra online, chegou na casa dele, acabou. Tava lá. Comprou uísque, né? Comprou um monte de bebida para fazer uma festinha com os amigos. E quem pagou quanto foi o pai. Então a gente precisa falá-lo. A gente tem que falar. Sendo uma criança típica ou atípica, tem que conversar. A gente precisa falar de tudo. Né? Assim, o Luan, ele entende tudo que você fala. Talvez você precise falar um pouco mais. Sim. Né? Várias vezes, mais vezes. Mas tem que falar. Mas tem que falar. E tem que falar. E ele vai falar de novo com esse assunto. Eu vou falar 20 mil vezes se precisar. E o saber falar. Saber falar, exatamente. Porque a gente saiu daquela fase do Luan infantil, que ele tinha os comandos, e assim, eu dava só comando. Agora os comandos não funcionam mais. Mas então, não funciona porque o comando, começa a reparar, normalmente ele vai beneficiar só você. Só. Você falou uma frase, quando a gente estava conversando antes do programa, que a mãe tem que aprender... Eu falo tantas frases. Nossa, que o problema é que a mãe, ela quer que o filho faça aquilo que beneficia ela, não a ele. Então, assim, por exemplo, você vai chegar para ele e vai falar assim, olha, Luan, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, você tem lição da escola, você vai chegar em casa, vai almoçar, vai fazer a lição, combinado? Primeiro que ele, quando você começou a falar, ele já nem está prestando atenção. Ele balança a cabeça para você parar de falar logo. Aí você falou, combinado? Ele balançou a cabeça. Você combinou porque é bom para você. Aí quando chegar em casa, ele vai comer. Lua, vamos fazer a lição, não estava combinado? Não, não combinei nada com você. Ele combinou? Não, ele só concordou. Ele só concordou.
Então, quando você vai fazer um combinado com um adolescente, precisa ser um combinado real. E combinado é os dois, tá? Né? Então, sentar e falar, olha, eu preciso que você, sei lá, arrume seu quarto e faça a lição. Eu dou a ordem pro Luan. Que momento você acha que é legal fazer isso? Eu faço isso. Eu falo, Luan, hoje a gente precisa, tem lição de casa, a gente precisa aspirar a casa, que você vai me ajudar a aspirar a casa, e recolher o lixo e precisa tomar banho. E deixa ele organizar. E aí ele fica, tá, mas o que eu faço primeiro? Eu falei, então, escolhe. Você acabou de chegar em casa, você tá cansado? Você quer fazer o quê? Quer tomar um banho primeiro? Então, assim, organiza o que você quer fazer, só que me entrega o que você quer organizar. Porque aí ele tem a disfunção de ordem das coisas. Então, a gente faz tudo no papel, senão ele esquece. Sim. Mas eu não sabia que isso, eu achava que isso era bom para o autista. Eu não sabia que era bom para o adolescente. Para todo mundo. Porque combinado com o adolescente é combinado, não é ordem. Eles são avessos à ordem. Eles querem fazer no time deles. Porque o quarto bagunçado está incomodando quem? A mãe, que não dorme nesse quarto. Você entendeu? Então eu falo assim, a gente, quando eu faço um processo, né, com a família, eu falo, quando chega a fase do adolescente, o adolescente tem que ter muito claro o que é inegociável na sua família. Toda família tem alguma coisa que é inegociável para você, na sua casa. O que é inegociável? De repente, bebê, cigarro, você vai fazer uma lista, chega para ele, isso aqui é sempre não. Então não adianta pedir, porque nunca vai ter um sim aqui. O resto, a gente pode conversar. E aí o resto, qual que é o parâmetro? É o da sua família. Pode ser que para mim tenha coisas que são um absurdo, para você tá tudo bem. Com o Luan no quarto dele, eu te acolher sempre vira uma sessão psicologia lá, Luana, né? Mas o Luan tem a regra seguinte, o quarto tem que estar limpo. Limpo não é organizado. Ele precisa estar limpo. Pode ser que não pode ter resto de comida. Não pode dar essas coisas. Não pode comer no quarto. Então, assim, o quarto tem que estar limpo. Mas a forma como o quarto é organizado, ele que organiza. Então, ele gosta da coberta dobrada de tal jeito. Seu quarto. Eu acho que eu sou mais desapegada nisso, mas eu gosto de quarto limpo. Mas aí você pensa assim, vamos pensar agora numa família em que a mãe toma tudo para ela. Aí, quando a mãe chega, ela faz tudo. Cara, o adolescente tá lá, jogando no videogame, ele fala, mãe, quero uma água. Ela para de fazer o que ela tá fazendo e vai levar água para ele. Mãe, tô com fome. Ela para e... Quantos anos ele tem? Qual a habilidade dele? De repente, o Lô já consegue fazer um lanche sozinho? Por que você vai levantar e vai fazer? Não faço. É responsabilidade dele. Eu não faço jeito. Mas tem muita mãe que faz. E aí, cara, vamos pensar que ele tá entrando na adolescência, com 18 anos ele vai pegar um carro. Ele vai ser responsável por pegar um carro. E ele não faz um lanche? Não pega a sua própria água. Não sabe que tem que fazer um trabalho porque tem que entregar daqui 2 dias? Isso não é mais uma função sua. A agenda dele. A gente precisa ensinar, como pai e mãe, eles terem autorresponsabilidade. Eu coloquei lá no meio da pandemia, no quarto da Lívia, as mães estavam desesperadas. Tem prova, é muita coisa, porque tudo online. Eu fui no Calunga, comprei um planner, sabe, esses mensais. Falei para ela, tá aqui, ó, coloca lá no seu quarto. A professora mandou fazer o trabalho hoje para entregar daqui 15 dias, você precisa fazer hoje? Não, você tem 15 dias, mas se você deixar para o último, vai acumular um monte de coisa. Problema seu. Não é uma responsabilidade minha. Eu posso ajudar quando ela precisa, quando ela está com dificuldade, mas eu não vou fazer por ela. Eu posso ajudar, ensinar ele a organizar. Sim, mas não fazer por exemplo, que nem você comprou uma forma que ajuda. Isso aqui é legal, vê se funciona para você. Mas eu não vou fazer para você. Porque você já está maior. Pro Felipe eu tenho que fazer, porque ele tem 6 anos. Se eu não falar, ó, amanhã... Ele não tem essa noção ainda de tempo, mas ela tem. Então eu vou ajudar. Olha, mãe, eu tô com dificuldade, eu não tô conseguindo entender. Então a gente vai sentar, vou te ajudar, mas eu não vou fazer para você. E isso é para todos, né? Se você não desenvolver isso no seu filho, como que ele vai seguir sem você? Se uma responsabilidade mínima eu não permito que ele faça, depois eu quero que ele tenha uma máxima. Ou se não acontece de a gente eu acho muito engraçado isso. Meu filho quer água, eu levanto e pego. Meu filho quer comida, eu vou lá e dou na boca, literalmente. Sim. Né? Ele vai tomar banho, sou eu que separo a roupa. Sou eu que dou a toalha. Sou eu que lembro. Mãe, não tem sabonete no banheiro. Você escovou o dente. Você escovou os dentes, não sei o que lá, tal. Aí daqui a pouco eu falo assim, tô cansado, porque eu tenho que fazer tudo em casa. Uau! Então, aí quando a gente começa, por exemplo, tem uma ferramenta que eu aplico com as mães, principalmente, e aí ela vai responder umas perguntas aleatórias. Acho que ela fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso aqui? Aí, no final, eu mostro para ela, olha como você está super funcionando. Você está fazendo tudo, de todo mundo. Isso é uma casa.
Isso é uma dinâmica. Tem coisa aqui que você não precisa fazer sozinha. E eu não só posso delegar. cobrar daquilo que eu faço pelo outro. Aí você porque eu chega e faço. fala assim, nossa, você não me ajuda em nada. Mas eu nem sei o que você quer. Mas isso serve até para casais, né? Para todo mundo. Então, por isso que o educador que legal. parental... Por exemplo, imagina se um casal... Você vai lá e fez o curso de casais, né? Para casar. Mas ninguém te falou que quando você ficar grávida, o bebê vai chegar na sua casa, amor, você não vai dormir. Né? Seu marido sai para trabalhar, você está na licença maternidade, a hora que ele chega, você não conseguiu nem pentear o cabelo, aí você vai estar com uma tromba, e ele vai falar, nossa, mas ficou em casa, não fez nada. Vocês não conversaram sobre isso. Ninguém explicou que vai mudar a dinâmica da família. Então, assim, se a educação parental entrasse para explicar para a família que toda fase ela vai ser diferente, ela vai exigir de todo mundo uma dedicação diferente, fica mais fácil. Porque, na verdade, a gente sofre pela falta de direção. Você sofre pela sua... Inexperiência? Não, pela sua expectativa. Você fica esperando do outro, mas o outro nem sabe o que você está esperando. Ah, é lógico, todo mundo nasce com uma bola de cristal para adivinhar o que o outro Você espera quer. que seu filho adolescente seja perfeito. E aí, de repente, ele não é. Aí você fica sonhando com o filho que você queria ter e não curte o filho que você tem. Eu falo isso muito para as mães no período do luto, né? Que é quando a gente recebe o diagnóstico do filho, que a gente tem aquela quebra de perspectiva. Sim. Porque, na verdade, a gente idealiza um filho e recebe outro. E aí eu achei muito legal que eu fui fazer análise do meu luto. Uhum. Eu já passei pelo luto, lá com 12 anos, mas eu fui fazer uma análise do meu luto. E quando eu fui fazer a análise do meu luto, eu tive período de luto, que é chorar e tal. Mas se eu fui fazer análise, eu não tive quebra de perspectiva. Porque, na verdade, eu não tinha desenhado uma perspectiva. Só que na minha cabeça surgiu perspectiva porque eu não ia poder. Entendi. Então, assim, às vezes a gente coloca num círculo de emoções desnecessárias. E aí, que nem eu fiquei pensando muito, né, quando a gente começou a conversar sobre família típica, exatamente isso. A mãe, principalmente a mãe, que é a que mais leva, né, o autista para terapia, para tudo, ela corre fazendo bem para todo mundo, mas ela não curte o filho dela, porque ela está tão cansada. E aí, quando ele tem um ganho de alguma coisa, ela não consegue nem vibrar como merecia, porque aquilo é uma conquista. Mas ela está tão cansada, ela está tão exausta, que ela só quer falar, ai, que bom, ele conseguiu, bota ele para dormir e vou descansar. Sim. Então, assim, a mãe precisa ser cuidada, e normalmente ela não percebe isso. E aí, quando a gente cuida, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho com a família, a gente insere o pai ou o cuidador, ou então, se ela não tem ninguém, porque tem mãe que é sozinha, de que você precisa ter uma rede de apoio. Se você não falar que você precisa de ajuda, ninguém vai te oferecer ajuda. Porque se você não reclama, para mim, que estou de fora, estou achando que está tudo bem. Você não precisa ser uma super-heroína, você precisa ter o seu tempo, você precisa estar bem para cuidar. Isso funciona com qualquer criança. Você pode ter certeza que o dia que você chega estressado em casa, afeta diretamente no Luan. Com certeza. Se você não está bem, ele não está bem. E aí você fala da rede de apoio, né? O Te Acolher, ele surgiu porque da necessidade de mães em ter em quem orientar, em quem tirar dúvidas, trocar experiências. Primeiro, para a gente ver que a gente não vive um mundo isolado. Não dá. E segundo, hoje eu vejo o Te Acolher como essa rede de apoio, onde a gente acolhe e é acolhido. Sim. Mas trazendo para as mães que ainda existe uma mulher por trás da mãe. Ela se anula, né? Totalmente. Aquele evento que a gente foi no sábado, a hora que como era o nome do psicólogo que estava lá? Sebastião, a hora que ele falou, vocês são invisíveis, aquilo me arrepiou. Gente, foi tremendo esse evento. Como que a mãe se coloca numa posição de invisibilidade? Não pode, ela se anula, ela anula a família, ela priva o filho dela de conviver com outras pessoas. Porque é mais fácil para quem? Para ela. Para ela. Para ela. Ela não está preparando, porque o filho dela, hoje ele é uma criança, ele vai precisar de uma intervenção. Quando ele tiver um pouquinho maior, de repente ele já vai entender como o Luan hoje já entende os gatilhos e sabe o que vai desencadear uma crise, mas isso foi um trabalho que você já fez com ele e que deu muito trabalho. Muito! Né? Não, ninguém está falando aqui que é fácil, que você vai falar 2, 3 vezes e vai dar... Não, dá trabalho e dá muito trabalho. Se para uma criança típica eu falo 10 vezes, 20 vezes, para ele eu faço 50. Pois é, mas agora ele já entende. Antes dele entrar numa crise, ele sabe que ele pode te ligar, que você vai ajudar a regular. Ele já descobriu qual que é a forma de se autorregular. Só que isso dá um trabalhão. E tem dia que não funciona. E tem dia que ele vai tentar te ligar
e você vai estar numa reunião, você não vai poder atender. Ele manda, então, já acontece, ele manda 100 mensagens. E eu não vou atender porque eu estou numa Porque você reunião. não pode. E aí ele tem as crises dele, que é um segundo passo, ensinar para ele a ter a paciência, que eu acho que nenhum adolescente tem. Nenhum. Eles Não é querem tudo só pra ele ontem. que não tem, né? Então eu estou ensinando ele a ter paciência, saber que as pessoas têm dinâmica de vida. Mas você que está gostando do nosso episódio, deixa aqui no chat os seus comentários, tira suas dúvidas, a gente tem uma equipe respondendo para você. Esse evento que a Luciana falou aqui, foi um evento que nós fizemos chamado Por Nós, Para Nós, Ninguém Solta a Mão. Nós trouxemos o psicólogo Sebastião, foi um projeto que é organizado pela doutora Regiane Tavares, a psicóloga que nos acompanha, que nos ajuda muito. Falando isso, um beijo, Regiane, obrigado por tudo. E nesse evento foi muito legal, porque nós fizemos o acolhimento das famílias. Então, as mães, os pais ficaram nessa sessão, nessa rede de apoio, e aqueles que tiveram que levar o filho, contou com a equipe multidisciplinar da Clínica Pio Habilitar, que ficou com as crianças interagindo, se divertiram lá, foi muito legal. E uma das frases que mais chamou a atenção que o Sebastião trouxe para nós, é que a gente fala muito que o autismo ele é um transtorno invisível, é uma síndrome invisível, que os autistas são invisíveis. E ele trouxe que, na verdade, somos nós, mães, que nos colocamos também numa posição de invisibilidade. Então, a gente está invisível à sociedade, está invisível à vida. Foi muito legal. Entra lá no grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, conversa com as mães que participaram, eu tenho certeza que você vai adorar. Aproveitar a pausa que a gente fez agora... Eu tenho que, senão eu vou esquecer, pra variar, porque assim, entra no assunto de adolescência, você já quer informação, eu quero falar, mas eu não posso deixar de agradecer. Nós tivemos no dia 3 de dezembro, no sábado, a primeira caminhada pela inclusão autista na cidade de Rio Grande da Serra. A caminhada foi linda, foi um evento belíssimo. E nós tivemos ali, graças à prefeita Penha, né, a oportunidade de desenvolver esse projeto. A caminhada pela inclusão do Te Acolher Brasil vai acontecer em outras cidades. Em 2023 a gente tem surpresas. Mas eu quero agradecer àqueles que contribuíram, que nos ajudaram para que essa caminhada se realizasse. E eu não posso esquecer de falar da Lidiane. A Lidiane é da New Arts, né, participou aqui a gráfica, falar certinho, ó, New Arts, comunicação visual. Eles contribuíram com a nossa caminhada, eu quero agradecer, gratidão pela sua pronto atendimento, né, pelo seu carinho conosco da comunidade. A New Arts fica na Avenida Capitão Casa, número 1260, em São Bernardo do Campo. Dá uma entrada lá para você conhecer um pouquinho o trabalho deles. Na rede social, eles estão como newartsproduções.com.br é o site, e New Arts Comunicação Visual é as redes sociais. Obrigada, viu, Lidiane, pelo teu apoio. Falar um pouquinho da Sandra, né? A Sandrinha, coisas da Sandrinha, tá chegando Natal. E nós temos aqui do Te Acolher. Eu sempre falo da nossa camiseta do Te Acolher. Você quer dar um presente que vai conscientizar, contribuir com a comunidade autista, contribuir com o nosso trabalho de Te Acolher Brasil? Tá aqui, ó, as camisetas do Te Acolher Brasil. Ai, a Beth, ela dobra tão bonitinho que eu abro e eu fico, ai meu Deus, eu tenho que dobrar direitinho depois. Mas é linda, né? Então, na manguinha, ó, ela remete o cordão de girassol, que é a nossa forma de identificar, né, as deficiências invisíveis. Aqui na manguinha mais Te Acolher Brasil. E a nossa frase, por nós, para nós, ninguém solta a mão, Te Acolher Brasil. Tem também as canecas. Essa daqui é a minha favorita, porque vem com o meu nome. Você pode pedir para a Sandrinha personalizar. Gostou? Para dar de presente também? Se você quiser conhecer mais, é só entrar em contato com Coisas de Sandrinha. Tô deixando aqui no chat o contato da Sandrinha. E obrigada, Sandrinha, pela sua parceria de sempre. Se você gostou do nosso episódio, está curtindo as informações, assim, Luana, é muito legal o trabalho que vocês desenvolvem, também quero participar. Seja você também um patrocinador do Te Acolher Brasil Podcast. Venha colocar a sua marca aqui, ó. Junto com a Os Maias Produções, junto com o Te Acolher Brasil, é só entrar em contato com um dos nossos produtores. O contato está aqui no chat, tem um chat específico para entrar em contato conosco. Coloque a sua marca conosco e mostre que você também apoia a inclusão social do nosso país. Lu, vamos lá. Tocamos numa ferida. Nós, mães, nos colocamos na posição de invisíveis. Isso é pesado. É pesado. Né? Em que sentido isso é pesado? Isso é pesado no sentido de que eu, mãe, tenho que entender que a mudança vai começar em mim. Se não começar em você, não vai refletir no adolescente. Tá. Não tem jeito. É fácil fazer aceitar Nem isso? um pouco.
É difícil a gente conseguir chegar na mãe para que ela entenda isso. Então, assim, normalmente, quando a mãe pede para a gente falar com o adolescente, intervir com o adolescente, se não tiver uma mudança em casa, não vai adiantar. Porque ele vai chegar em casa, ele vai mudar, mas e o sistema? E o jeito que a mãe estava falando, e o jeito que o pai estava falando, e o jeito que ele se sente ali, não acolhido, não validado. Então, tem que ter uma mudança na estrutura, não tem jeito. E falar que a mudança parte de nós é ruim, né? É ruim. Então, a gente vai com cuidado, assim, com carinho. Eu acho que o mais importante, assim, se eu pudesse deixar de dica para a mãe, principalmente quando está entrando ali na adolescência, tem que estimular. Se você, como mãe, não confia no seu adolescente, desculpa, ele não vai confiar nele mesmo, não adianta. Então, colocar ele para fazer o máximo de atividades que ele possa. Principalmente se a gente for falar dos autistas, eu trouxe até aqui, depois eu vou deixar com você. Ai, eu tô... É um texto. Grande. Eu até grifei algumas coisas aqui, eu vou ler uns pedacinhos só para você entender. Eu achei uma entrevista da mãe, ele chama Fernando Murilo Bonato, 15 anos ele tem. Ele é um autista nível 3. Uau! Né? Então, assim, todo mundo aqui, autista nível 3 de suporte. Então, ele não fala. A mãe entende o que ele fala e transcreve os textos dele. Ele começou a se comunicar através de textos. Ele tem 3 livros publicados. São incríveis, são incríveis. E ele escreveu esse texto que fala de adolescência, de como ele, como autista adolescente, se sente. Então, assim, eu grifei, depois você publica lá, manda para as mães, porque eu li e fiquei arrepiada, assim, sabe, com as coisas que ele fala. Por exemplo, ele coloca assim, ó, ser adolescente é ser livre de uma prisão de ideologias ou de imposições sem poder de evolução. É complicado porque estamos fechando os olhos para valores essenciais. Isso ele escreve. Ele tem 15 anos. E as pessoas devem tratar ele na escola como se ele não estivesse entendendo nada. Deixa ele ali, porque ele é um nível 3, ele não fala. Ele está percebendo tudo que está acontecendo na volta dele. Então, ele coloca assim, ó, um adolescente autista, ele passa por toda e grandes transformações de um adolescente não autista. A transformação é a mesma. A condição dele não faz com que ele não tenha transformações de adolescente. Muitos pais pensam que seremos eternas crianças, só que a gente cresce. Então, assim, isso é muito forte. Nossa. Eu achei muito forte. Depois você vai ler tudo. Uau. Depois você vai ler tudo. Eu que não sou mãe atípica, fiquei encantada. Falei que eu queria conversar com a mãe dele, assim, sabe? Para entender como é o dia a dia dela, assim. Ele coloca assim, quando a gente precisa falar de inclusão, é porque tem exclusão. E na escola ele se sente muito excluído. Que ele não tem amigos. Então, assim, eu vi na entrevista da mãe dele, ela falando que ele vai terminar o 9º ano agora, e de que ele não quer mais ir para a escola. E aí eu fui pesquisar a quantidade de adolescentes que não terminam. É muito, né? Isso. É muito grande. Mas por que nem ela falou assim, eu levava, depois eu vou te mandar a entrevista dela para você assistir, e ela fala, eu levava ele para um monte de terapias, e quando ele começou a escrever, ele me falava quanto aquilo era horrível para ele. E eu achava que estava fazendo bem, porque ele não falava. Ele se expressa agora por textos. Ele escreve textos, ele dita 2 ou 3 textos para ela, porque ela consegue entender o que ele fala. Então, é incrível. Ele coloca assim, ó, respeito não é sentir pena. Respeito é mesmo com as turbulências e as sensações que são muito intensas, entender que somos mais do que as nossas estereotipias. Olha, isso é muito legal, né? Para uma criança de 15 anos escrever isso. Então, tem alguns pedaços, você pode usar vários pedaços aqui desse trecho, colocando ele, né? Ele coloca assim, não adianta horas de terapia se você deixa o seu filho acreditar que ele não consegue tomar banho sozinho. Você paga a terapia, em casa você dá banho nele? Então, não adiantou nada. Mas é uma crítica que eu faço mas com muito amor. Eu não sou contra nenhum tipo de terapia, de abordagens, né? Eu respeito todas as abordagens, tem uma que funciona com você, tem uma que não vai funcionar com você. Mas o terapeuta não é pai e mãe. A gente não pode esquecer disso. Então, tem coisa que só eu posso fazer pelo meu filho. Sim. Então, eu vi um vídeo que fala assim, para o seu filho colocar meia no pé, ele tem que fazer aquele exercício de encapar as coisas, né? Então, assim, para cada ação que nós temos na adolescência, na infância foi desenvolvido algo. Sim. Alguma questão motora. A vida é assim.
Então, tem coisas que sou eu que tenho que falar com meu filho, sou eu que tenho que abordar, sou eu que tenho que fazer. A terapia, ela não pode ser uma substituta paterna e materna. Ele coloca uma parte aqui, ó, que essa parte, eu vou ler o parágrafo inteiro, só para você entender a importância do que a gente está falando de família. O quanto a família, e aqui a gente está falando específico de uma família típica. Autista falando que escreveu daquilo que ele do que ele sente. Então ele coloca assim, eu sou o resultado de muita terapia, fato. Ele sabe que é isso. Mas meu poder de evolução vem do amor da minha amada pessoa. Ele não chama mãe de mãe, ele chama de amada pessoa. É meu maior remédio, é minha maior terapeuta, sabe como ninguém me colocar na linha. Eu sou um adolescente pleno, mesmo com tantos desafios. E isso é resultado da minha infância. Onde eu sempre fui amado, eu tenho esse amor agora na adolescência. Minha próxima fase eu estou construindo hoje, com muito amor, as minhas limitações e a minha genialidade. É demais, né? Top. Sim, me respeito porque eu sou respeitado no meu ninho. Olha como isso é importante, que é a casa dele. E quem tem ninho pleno voa, e eu vou voar. Podem ter certeza. Se vou voar sozinho ou acompanhado de um guia, só o futuro vai saber. Mas eu ouço desde pequeno que o céu é o limite. E assim termino. Presumam capacidade nos seus filhos. Eduquem autistas, eles podem aprender, eles podem ser educados, eles também podem fazer fiasqueiras, que ele coloca como artes, e isso é normal para qualquer adolescente. E não vai ser diferente com eles. Eles vão aprender, eles vão errar, e você vai estar lá para amparar. Você é a família. Que eles podem. Não é incrível isso? Uau. E foi ele que escreveu, não foi a mãe dele que escreveu para ele. Ele tem 15 anos. E a mãe dele falou assim, a hora que eu vi que é isso que ele pensa, eu fiquei encantada, porque a gente não imagina que um autista nível 3 tem esse... Né? Esse grau de intelecto mesmo, de desenvolvimento. De conseguir colocar em palavras o que ele sente. Porque muitas vezes a gente não consegue colocar. Não. E é perfeito. Tem o texto completo aqui, eu vou deixar com você. Gente, ó, A Boa e Poderosa Vida Adolescente é uma bomba de emoções. Por Fernando Murilo Bonato, de 15 anos, ciclista, criador de textos, pensador, autista nível 3 de suporte. Eu vou publicar no final lá tem no grupo. Instagram dele. Ele vende os livros. Colocar, eu fiquei Murilo apaixonada. _ciclista. É ciclistea. De TEA, de autista. Eu vou publicar aqui também no nosso grupo. Dá uma entrada no nosso Telegram do Te Acolher Brasil, nosso canal. A gente tem um canal todo para você. Eu vou deixar publicado lá para você, que tá lá no Telegram. Tenho certeza que você vai adorar. Eu vou pegar uma parte que me chama atenção. Ele fala assim, ó. Cadê? Muitos pais pensam que seremos eternas crianças e não passam de fase. O seu filho passa de fase. Passa. E no Te Acolher, as mães abordam muito. Falam assim, Luana, parece que autista só é criança. É difícil para tudo, né? Eu converso com as mães e falo, mas eu não acho terapia, mas eu não acho. Então, a gente precisa começar eu achei o máximo quando você me convidou, porque eu também comecei a ir atrás e falei exatamente isso. Eles não somem porque eles viraram adolescentes. Ai, adulto. Não existe adulto autista, né? Tem uma parte que ele fala aí, o quanto hoje ele se sente julgado, exatamente aquilo que a gente falou lá fora, porque quando é criança, é bonitinho. Ai, é tolerável. E aí, quando fica adolescente, perde a graça. E aí, como que a sociedade olha? E hoje ele percebe os olhares, porque quando ele é criança, ele não percebe. Agora ele percebe. E o quanto que as pessoas estão preparadas para fazer com que ele se sinta melhor. A gente tem que na conscientizar, escola, né? É na escola, é em todos os lugares. E que nem hoje, eu achei esse texto ontem à noite. Uau! E hoje de manhã, eu entreguei para a Lívia e falei para ela, eu quero que você leve isso na escola. E a Lívia? Então, eu vou conversar. A Lívia tá com 13 anos. É. A Lívia... gente, a Lívia... A Lívia? Eu vou contar... Mas a Lívia... Vamos se expor. Né? Vamos contar a verdade. A Lívia estudou com o Luan quando o Luan tinha 2 aninhos. Ficar até os 6 aninhos mais juntos menos, ali, mais ou menos. A infância junto. Ano. E na fase minha de descoberta, diagnóstico, toda essa fase terrível que a gente passa. Crítica ali. Mas o Luan tinha um carinho pela Lívia. Eu tenho uma foto que tá a Lívia sentado no parque de São Bernardo. Acho que eles foram fazer piquenique, alguma coisa assim. A gente fazia bastante né? piquenique. A gente fazia muito piquenique. Né? E assim, ele sorrindo assim, morrendo de vergonha, porque a mãe tava tirando foto dele do lado da Lívia. E a Lívia foi o primeiro amor do Luan. Bonitinhos, ai, tão gostoso, fase boa. E é muito legal a gente ver que a gente tá crescendo juntos, né? Se desenvolvendo. E essa fase da adolescência,
É legal que você traz a sua vivência de mãe de adolescente, vivendo aquilo. E eu achei incrível esse texto. E por que eu falei para a Lívia levar para a escola? Exatamente porque é o que ele fala aí. De como ela, como criança típica, pode contribuir para que uma criança atípica não se sinta mal na adolescência. Porque a adolescência já é difícil. Sim. Eles fazem grupinhos, eles excluem o outro. Eles já fazem. Sim. Né? Não digo que é maldade. É uma porque ninguém segregação é mal, ali entre eles. E eles precisam entender isso. Isso precisa ser conversado com famílias típicas, atípicas. Mas olha a importância do educador parental, porque você trata a família, você orienta, você direciona a família, seja uma família atípica ou não. Essa família entende a posição dela no núcleo familiar, a responsabilidade dela, a visão do que ela tem que fazer. E aí, consequentemente, aquele adolescente acolhido, direcionado, confiante, responsável, ele vai impactar no amigo. Porque a gente estava até discutindo isso aqui com o Rambo, né? Com a Beth, que estava aqui, pelo pessoal da Os Maias Produções. Esse lindo estúdio, é graças a eles, tudo belíssimo, de melhor qualidade. Vem conhecer um pouquinho também da Os Maias Produções. A gente estava conversando sobre isso, né? Que essa fase da adolescência é ruim. E eles vão pedir socorro, vão querer conversar com os amigos, não é com a gente. Então, só que é aí que está o pulo do gato. Eles vão conversar com os amigos, mas o porto seguro... é a casa. É a mãe, é alguém... Ele precisa ter, no núcleo familiar, alguém que ele possa se abrir, que ele possa contar as dores. E assim, não é contar as dores... Ai, mãe, eu vou lá e vou falar para você que eu tô apaixonadinho, não é isso. De repente, você vê que seu filho não tá legal e falar, você não precisa me falar o que é, mas eu tô aqui. Você quer deitar no meu colo e chorar? E ele sentir que ele pode fazer isso. Que ele tem essa conexão, entendeu? Isso eu acho que é muito legal e que a gente precisa resgatar, assim, porque os adolescentes eles estão se afastando cada vez mais. E para os pais que também estão cansados, chegam em casa, também quer ficar no celular, também vai deixando, né? E aí vai afastando cada vez mais essa conexão que tem que ter. Tem que ter. Eu gosto muito da frase que você colocou pra gente, ó. Quando seu filho cometer um erro e correr até você, e não de você terá a certeza de ter feito um bom trabalho. É meu lema ali. Mas isso aqui é um ponto ápice, né? Eu não sei que nível que eu tô do Luan. Luan. Quem não vai errar? A gente já errou muito, né? E quando ele cometer um erro, ele precisa te contar. Ele vai levar uma bronca, ele vai ser orientado, mas ele precisa contar o que ele fez. São dois extremos, né, Lu? A gente tem a família típica, onde eu quero um filho perfeito. E muitas famílias atípicas, que se colocam na posição que meu filho não é perfeito, então ele não vai evoluir, ele não vai crescer. O que ele poderia evoluir. Ou eu espero demais e crio expectativa demais, ou eu apago a luz do meu filho, né? Na condição de que mais confortável, na situação mais confortável, de que ele não vai conseguir. E a gente tem um depoimento de um autista que mostra totalmente o contrário. E a hora que você entrar no Instagram dele, eu vou chorar ali. Aqui, já tô de olho nas coisas. São incríveis. Eu tô louca para comprar o livro dele agora, para ver, porque eu achei demais, assim, os textos que ele escreve são de uma inteligência, que nem a mãe dele falou, que ele, nas provas agora, as últimas provas que ele teve uma professora de ciências que falou, então faz um texto sobre a matéria. Ele fez um texto com tudo que a professora falou na escola, ele não escreve. Então, assim, olha que professora incrível também, que conseguiu falar o que ele consegue fazer, escrever bons textos. Então, vou avaliar ele pelo texto. Para que precisa ficar sofrendo, família, escola, pensando numa maneira mágica de como vou avaliar aquele aluno? Pega a potencialidade dele. Mas isso falta ainda nos educadores, pensando em qualquer criança, né? Escolas em geral, né? Assim, que nem o que você comentou ali, que você fez com o Luan na escola, de se colocar, de se apresentar para as mães, de falar, eu tô aqui, se acontecer algum problema. Vem, fala comigo, porque eu não sou... não existe uma barreira entre eu e as outras mães. E eu sei que ter uma criança autista numa sala, o atípico e o típico não sabendo o que vai ser difícil. Então deixa eu ensinar, deixa eu conversar. Exatamente. Né? E ensino o Luan também a falar, né? Porque eu acho que é a grande barreira que a gente tem. Mas ainda tem a intolerância na sociedade, as pessoas que não querem. A gente sabe que não é fácil, né? Nada, a gente não pode florear tudo. A gente sabe que é difícil. Tem gente que não vai querer. Tem e tudo bem, que aí já não é responsabilidade minha, né? A minha parte eu fiz. Exatamente. Que foi ensinar. Exatamente. Lu, vamos lá. Vamos.
para ter tanto amor por adolescência, como que foi tua adolescência? Foi tranquila, né? Foi legal, não? Assim, foi, Tipo, você não falou pra mim que ia falar sobre mim, sabe? não, foi legal, assim. Na verdade, assim, o meu pai, ele era muito rígido, né? Então, hoje, a gente tem até uns arranca-rabo que ele fala exatamente aquilo. Na minha época... Então, mas hoje é diferente, né? Eu, durante muito tempo, era aquele adolescente que não tem voz, que vai sentada no carro e que não fala, não, né? Come o que o pai e a mãe pediu. Ninguém perguntava assim, o que você vai querer? Você quer comer isso? É o que tem, você não quer? Acabou. Então, assim, com os meus filhos hoje, eu faço de uma maneira diferente. Eu prefiro que eles corram atrás, que eles... Por exemplo, a Lívia mesmo, durante a pandemia, né, que aquela história toda foi onde me despertou essa vontade até de trabalhar com adolescentes. Ela chegou para mim e falou, mãe, eu e minhas amigas, a gente assiste muita série e eu queria muito que na escola tivesse um jornal, porque ela gosta de escrever, sempre gostou de livros, né? Falei, filha, eu não posso te ajudar. O que eu posso interferir nisso? Falar com quem pode te ajudar. E aí a gente está trabalhando o quê? O corre atrás do que você quer. Sim. Né? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Porque eu poderia ter ligado na escola e ter falado para a coordenadora, nossa, minha filha teve uma ideia incrível. O que você pode escutar ela? Peguei o telefone, dei para ela, falei, manda lá um e-mail, sei lá, fala com a Cíntia. E, cara, hoje existe o jornal na escola, que ela e as amigas fundaram o jornal na escola. Ai, que legal. Então, assim, isso tem que ser validado. A gente acha que o jovem, o adolescente, ele não tem ideias incríveis, eles têm. Mas você sabe que o Luan, ele fala, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, tá, então vai lá e faça. Ele não faz. Então, você tem que estimular, né? Porque, às vezes, ele acha que ele não vai conseguir, ou ele não quer ir para não passar vergonha. Então, isso é muito... Tem muito disso, né? Eu não quero passar vergonha. Eu não quero passar vergonha. Imagina que eu vou falar uma besteira e vai todo mundo rir de mim. Então, a gente precisa criar neles essa autoconfiança. E isso é trabalhado desde muito cedo, porque senão chega lá na frente, é aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e aí sempre acha que não vai falar o que tinha que falar, ou que não confia nele mesmo, ou sempre acha que precisa de um curso a mais. Então, isso a gente tem que trabalhar com eles desde agora. Porque foi aquilo que a gente falou, eles têm muito estímulo que nós não tínhamos. Sim. Né? Hoje eles têm acesso à informação que a gente não tinha tão fácil. Então, assim, se a gente não mostrar para eles que a sua vida é boa, eu faço uma ferramenta com os adolescentes de forças de caráter. Então, eles fazem um teste e, no final, dá 5 principais forças de caráter dele. Eles nem sabem que eles têm força de caráter. Desconhece. Legal. Então, por exemplo, ali teve uma adolescente que eu fiz e que estava lá, que ela tem muita facilidade em comunicação. Ela falou, nossa, eu gosto mesmo de conversar. Eu falei, então, isso é uma força sua. Ninguém vai tirar isso de você. Quando alguém fala que você não fala bem, não acredita, porque está aqui, ó. Está aqui. Isso aqui é uma coisa sua. Top. E eles não conhecem, eles não sabem. Eles não sabem o que eles têm de bom. Aí quando você começa a falar para eles que eles têm coisas boas, nossa, vai subindo assim, sabe? Eles estão sentados assim, aí dá uma levantadinha. Depois que você falou a quinta, eles precisam ser estimulados. Eles precisam entender que eles têm coisas boas. E isso é a gente que faz, mãe e pai que faz. Você não vai poder virar para o Luan e falar, você não vai conseguir fazer. Não, pode ser que você não consiga agora. Vamos tentar de novo? Vamos ser persistentes? Você quer muito fazer isso? Então a gente vai treinar. A gente vai treinar até a hora que você conseguir. Pode ser que você não consiga fazer do jeito que você queria, mas você vai conseguir fazer e você vai se sentir super vitorioso. E é você, como mãe, que vai ter que fazer esse trabalho. Ser mãe não é fácil. Não é fácil, é exaustivo. É exaustivo. Eu já tô meio que reformulando a minha semana inteira com o Luan, porque é isso, às vezes a gente deixa também... a gente sempre arranja tempo para levar para terapia, a gente sempre arranja tempo para achar novas formas de tratá-los, mas sempre pensando na saúde, mas esquecendo da saúde mental, emocional deles. Outro dia eu usei uma analogia com uma amiga e falei assim, por exemplo, você teve... Né, imagina, vou te usar como exemplo, tá? Você tem um dia extremamente cansativo, cheio de evento, que você chega exausto em casa, e aí ele quer te contar alguma coisa que para você... é só mais uma coisinha. E para ele, é muito importante ele contar aquilo na hora. Aí você vira e fala, deixa eu descansar 5 minutinhos, daqui a pouco passou. Tem que ser na hora. O adolescente, se não for na hora, perde o timer, não vai rolar. Também, viu? Então, é na hora e na hora. Você tem que aproveitar esse momento de conexão. É difícil, por isso que eu falo que quando a gente faz, né, um trabalho com os pais, você mostra para o pai que não é fácil. Ninguém está aqui falando que é fácil. Mas se você perder pequenos momentos de conexão, às vezes você não precisa ficar o dia inteiro com seu filho. Se você der uma atenção real para ele 5 minutos,
Vai falar, cara, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Olha a atenção que ela me deu nesse momento. É isso E que ele fortalece precisa. a confiança, Tudo. o vínculo, Tudo. Autoestima. autoestima. Né? Eu sou ouvido. Ela parou o que ela está fazendo para me ouvir. Porque se uma amiga te ligar que está com problema, você para tudo e vai ouvir ela no telefone. Verdade. Né? Você não vai falar assim, eu tô cansada, você pode me ligar depois? Se uma mãe atípica me liga, eu paro. Você para. E por que pro seu filho você pede para ele esperar 5 minutos? Então é só a gente começar a trabalhar pequenas mudanças, assim, que Ou seja, não é a mudança fácil. começa aqui para pra refletir depois- ali. Por isso que quando a gente fala em adolescente, não adianta eu trabalhar só com adolescente se eu não trabalhar com a família. E o pai nessa figura? Então, o legal do processo parental é isso. O pai vai entendendo o papel dele, né? De que ele vai falar, nossa, minha mulher vive estressada. Nossa, ela está sempre com a cara amarrada. Mas você faz alguma coisa na dinâmica familiar para ajudar? Ou não? Porque você chega do trabalho cansado e senta no sofá e vai mexer no celular, e ela também está cansada. Ela também quer sentar no Ela sofá e também mexer queria no sentar celular. e mexer no celular. Aí você quer que ela esteja sorrindo? Então ele começa a E entender o que ele filho quer tem um comer. papel ali, né? E isso mexe com todo mundo. E assim, se você, de repente, você não quer fazer a comida, mas se você for lá e der atenção para o seu filho 5 minutos, é 5 minutos que ele não vai demandar da atenção da mãe, a mãe já vai ter 5 minutos de poder pensar em outra coisa, pelo menos. É um ajuste de dinâmica. E esse ajuste, ele é só no núcleo familiar ou na parentela também? Quando interfere diretamente, interfere. também. Então, aquela criança que fica Com a avó. um dia com a avó porque a mãe trabalha. Tem que mexer também naquele Tem que mexer núcleo. com tudo. Exatamente por isso. Principalmente vó, que vó adora mimar, né? Nossa, gente, a minha mãe dá raiva. A vó estraga, Nossa, né? quer comer? A vovó tá aqui, ó. Aí ele almoçou. Deu 5 minutos. Você Com tá com fome, né, filho? Pega você. Não, vó, não quero comer. Então, você tá com fome, né? Aí passa mais. Não, tem que tomar café da tarde. Passa mais 5 minutos. Você tem que jantar. E aí a gente precisa fazer essa pessoa Zero entender o autonomia. quanto é importante ela trabalhar também essa autonomia. Ninguém tá falando que não pode mimar, porque a vó quer mimar. Ah, é. Mas, Tem jeito. vó, se você fizer isso toda hora, vai interferir no desenvolvimento dele. E no desenvolvimento do autista, interfere na autonomia dele. Então, você quer é fazer o bolo difícil. para ele, vó? Ótimo. Vamos chamar ele para ajudar? Então, eu vou ter que fazer terapia com a minha mãe. Porque ela vai deixar ele fazer o bolo. Do jeito dela. Ah, mas já deixou, já é alguma Mas coisa. já é uma vantagem, porque eu passei minha adolescência sem nunca cozinhar. Eu casei sem saber Eu cozinhar. também, a minha mãe falava, não, deixa, porque a gente não fez do jeito que era para fazer, então não, deixa que eu faço. Ou eu não te criei pra isso. Eu te criei pra ser autônoma, pra você conseguir ter essas coisas. Pois é, eu também não te sabia cozinhei fazer pra você limpar a arroz, casa. não sabia fazer nada. Também nada, Porque a minha mãe era tão perfeccionista que ela queria que fizesse do jeito dela. Eu tenho vergonha da minha casa perto da minha mãe. Acho que por isso que eu convido pouco. eu vou na casa Com dela. medo de ser julgado. Medo de ser Tá julgado. vendo? É o medo do que o outro vai pensar. Uau. A gente está sempre preocupado com o que o outro vai pensar. Eu falei isso hoje, a gente estava aqui em reunião no Te Acolher, o pessoal da Usmaias Produções, a Lu estava participando, e eu falei exatamente isso. Eu passei os meus quase 40 anos de vida pensando o seguinte, o que eu vou fazer para o outro? Então, no teatro a gente aprende Entreter o o outro. Aí você vai pro direito a solucionar, a ser um caminho em busca de soluções para o problema do outro. Mas ninguém sentou para mim e falou assim, Luana, mas primeiro você precisa se conhecer. O eu tem que ser tratado primeiro. E aos 40 anos a gente começa a tratar o eu. E é importante você entender que todo processo de mudança começa com você. Que nem a gente às vezes começa uma sessão de educação parental e a mãe está reclamando do adolescente. Aí, beleza, ela senta, eu falo, tá, agora vamos começar uma conversa aqui. Me conta as 3 primeiras coisas que vierem na sua cabeça de momentos mais incríveis da sua vida. O que ela vai falar? Nascimento do meu filho. Não estou falando do filho, eu sei que é o filho. Se você está aqui por causa do filho, eu já sei que ele é incrível, que ele é tudo na sua vida. Esquece o filho, você, como pessoa. Ela não consegue falar. Não consegue, é super difícil. Tô pensando, peraí que eu vou responder. Você vai ter que puxar ali no fundo. E aí a gente começa a trazer essa mãe de que ela é uma mulher, de que ela é uma pessoa. E que ela existe, ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem frustrações, ela tem necessidades. E se ela não tiver com tudo isso bem resolvido, cara, o tumulto vai partir dela, ela é a base ali da... Mas o ápice, para mim, da minha dependência como mãe
porque na verdade nós nos tornamos dependentes do nosso filho e a gente usa eles de muleta para justificar que eu não tenho que enfrentar os meus problemas, porque eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar dele. Foi quando eu comprei um pote de sorvete, aqueles sorvetinhos assim, e o Luan foi dormir na minha mãe, e eu sentei no sofá e comi o pote inteiro. Culpada. E eu comecei a chorar, porque primeiro, eu estava me divertindo sem ele. Segundo, eu não tinha deixado sorvete para ele. E aí, mas eu chorei, ruim. Eu morava sozinha, não era casada ainda. E aí eu falei, nossa, que paranoia é essa que eu tô entrando? Normal, e é normal. E eu imagino que para uma mãe atípica é muito pior. Porque para uma mãe já é difícil ela entender que ela pode se divertir depois do filho. Sem o filho. Sem o filho. Você entendeu? A lei natural da vida, qual é? Seu filho vai crescer, daqui a pouco ele vai embora. E você vai ter que voltar a ser a Luana, não a Luana que era antes do Luan, porque ela não existe mais. Mas uma Luana que consiga seguir emocionalmente sem o Luan. Por isso tem muitos casais tratando aquela questão da síndrome do ninho vazio. Exatamente. Então, por isso que o eu estar bem é muito importante. E quando a gente começa a fazer essa sessão parental, a mãe não quer responder. Não, eu vim aqui para falar dele, não de mim. Eu faço uma pergunta para todas as mães quando a gente tem as rodas de conversa do Te Acolher. Eu faço uma pergunta para elas que foi uma pergunta que fizeram para mim, que é onde para mim foi a chavinha que virou, porque hoje a Luana, eu tenho tempo para mim. Eu só não tenho tempo para fazer ginástica. Mas é eu que não fujo. Mas assim, hoje, por exemplo, eu não me condeno porque eu fui fazer uma unha, que antes eu me condenava. E a gente pergunta, né? Qual o seu hobby? A sua válvula de escape, qualquer uma. Ninguém Se tem. Se você precisar sentar na calçada e olhar para o nada por 10 minutos, você tem esse tempo? Elas não têm. Elas não têm. Eu falo e elas não se permitem. Porque a hora que a criança dormiu, ela vai fazer alguma coisa para a criança. Sim. Não é para ela. É o que eu vejo muito das mães que estão levando os filhos para terapia. Eu fiquei um tempo nessa abordagem terapêutica do ABA, onde as mães ficam lá reunidas e os filhos estão em terapia. E às vezes não dá para ir embora e voltar, porque é custo de ônibus, de passagem. Enfim, não dá. A mãe não tem essa dinâmica. Então, as mães estão ali reunidas. E eu fiquei praticamente analisando, que faz parte do meu trabalho de Te Acolher, não tem jeito. E eu vejo assim, parece que não existe, não é geral, não é todas, mas a maioria, não existe. A mulher, ela não consegue sobressair a mãe. Não. Então, o filho não tá com ela, o filho tá na terapia. Mas aí imagina que legal seria se essa clínica tivesse uma equipe de educação parental e que enquanto o filho tá lá, ele fizesse uma sessão ali com essas mães. Legal. Muito então, legal. assim, quando a gente não é terapia, briga... Não. É entender qual a sua dinâmica, posição na sua família. Reorganizar aquela família, reestruturar, ressignificar. Sim. Então não é do jeito que você queria, que você sonhou. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Olá, Crine, as que estão assistindo a gente, o pessoal que está assistindo a gente, vamos promover as rodas de conversa e sim, esse atendimento pela educadora parental, porque devia trabalhar junto, sabe? Com uma equipe. Uma não anula a outra, né? É um trabalho. Eu não faço o trabalho da psicóloga. A psicóloga ela vai trabalhar a questão individual. Eu vou trabalhar o sistema da família. Porque muitas vezes, quando a mãe chega na psicóloga, ela não sabe nem o que ela está fazendo lá. Ela não sabe o que está incomodando. E aí, na sessão de educação parental, ela descobre. Ela fala, nossa, eu não estou tendo tempo para mim. Ou então, Aí ela lembra de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Então, mas aí o que aconteceu lá, você vai tratar com a psicóloga, que eu não vou conseguir entrar nesse mérito com você. Olha que legal, a conexão do Te Acolher. Porque a gente falou de visão sistêmica no episódio. Trazemos uma visão sistêmica, o direito sistêmico com a doutora Adriana, né? E a gente trouxe a questão de mercado de trabalho com a Ana. Mas para o meu filho chegar no mercado de trabalho, se a família não estiver pronta ali, se a família não encorajar, se a família não estiver pronta para plantar naquele indivíduo que ele é capaz, é muito mais difícil. Eu tenho uma mãe, minhas mães são todas incríveis de Te Acolher, mas eu vou destacar a Martinha, porque o filho dela está na fase de processo seletivo. E ela compartilha no grupo. Meu filho foi fazer uma entrevista de trabalho. E assim, foi para ele, vai que você consegue. E se você não conseguir, você já venceu o processo seletivo. Você já esteve até lá. Chegou até lá, né? Ela estimula o Fê, assim, o tempo inteiro. E ela participa, gente. Que eu acho o máximo. Porque hoje eu me sinto mais segura de que o Luan vai pro mercado de trabalho.
Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Bom, a gente tá chegando no final. Já tá acabando, o pessoal já começa a avisar de horário, né? Porque a Luana tem problemas com horários. Se deixar, a gente fica falando aqui. A gente vai embora. Lu, como que eu acho a Lu, educadora parental, para ajudar essas famílias? Quem quiser entrar em contato com você, por onde eu te acho? Pelo Instagram. Meu Instagram é Adolescência Sem Traumas. Lá tem o link direto no WhatsApp, consegue conversar comigo, coloco bastante coisa lá também. E o que eu puder ajudar, tô aqui. Vamos organizar essas famílias. Vamos deixar tudo organizado. Eu vou colocar lá no Instagram do Te Acolher Brasil. Entra no Instagram do Te Acolher Brasil. A gente vai ter um post em parceria com a Adolescência Sem Fronteira? Adolescência Sem Traumas. Sem traumas. Sem traumas. Adolescência sem traumas. Vamos passar pela adolescência e que ela seja um momento da gente errar e aprender e crescer, para quando a gente chegar lá na vida adulta, tá tranquilo. Se a gente fizer isso pelos nossos adolescentes, vai ser tão mais fácil. Vamos evitar um monte de adulto com traumas, com problemas. É hora de intervir agora. Para a gente finalizar, a gente fez um post em conjunto, eu e a Lu, e a gente colocou no Te Acolher. Do grito. Do grito. E foi impressionante. Primeiro, quanto eu chorei depois que a arte ficou pronta. Mas eu não te falei que que a hora que a gente olha, é aquilo, né? E fala assim, o grito que eu dei para a criança é o grito que eu não dei para o meu chefe. É o grito que eu não dei para o marido. É o grito que eu não informei, preciso de ajuda. É o grito que eu não dei porque eu estou exausta. E o grito que eu não dei porque eu não sei mais quem eu sou. É isso. Quando a base da família está desconectada, é difícil. Vou colocar lá no Instagram do Te Acolher Brasil, junto com a Lu. E lá vai ter todos os contatos para você entrar em contato com a Lu. Obrigada, gratidão. Foi um momento pelo encantador. Convite, obrigada. Eu estou bem encantada também. E o que eu puder fazer para ajudar esses adolescentes. E Janeirão tá com o Luan me ajudando aí. Janeirão sou eu passando por esse processo. Vamos fazer, que até você vai poder dar o seu depoimento de como conseguir reorganizar algumas coisas, faz todo sentido e reflete diretamente neles. É impressionante. Obrigada, Lu. Obrigada. E acabou mais um episódio do Te Acolher Brasil. Por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até quarta-feira que vem. Olá, nós somos a Usmaias Produções, produtora com soluções digitais para a sua empresa ou para a sua marca pessoal. Venha conhecer o nosso amplo estúdio com cenografia moderna, iluminação cênica, equipamentos de áudio e vídeo das melhores marcas. A sala técnica é totalmente independente, deixando os nossos clientes à vontade para realizar as suas gravações. Nosso lounge é perfeito para acomodar os seus convidados, trazer o seu coffee break, além de poder fazer fotos e vídeos nos ambientes para atualizar as suas redes sociais. O time da US é composto por profissionais formados em direção de produção de eventos e shows, produção audiovisual, produção executiva e artística, cenografia, marketing, coach de alta performance, iluminação cênica e outras formações. Tudo isso para trazer aos nossos clientes a melhor experiência, seja em gravações de podcasts, videoaulas, lives, eventos corporativos ou até mesmo em consultorias em audiovisual, marketing e branding. Agende agora mesmo a sua visita e garanta as melhores soluções digitais para a sua empresa ou para a sua marca pessoal. Usmaias Produções, você na direção certa.